Seja uma mulher que cumpra o seu propósito sendo você mesma. E essa é a única forma da gente cumprir propósito, queridas, sendo a gente mesma. Está aqui uma mulher que tinha tudo, algumas já me conhecem um pouco, acho que eu falei da outra vez, não sei, se falei você vai ouvir de novo. Eu sou meiga, pessoa meiga, né? Eu já tive muitos traumas, e eu disse para Deus assim, quando Ele me chamou para o ministério, eu falei, eu vou estragar tudo, eu vou acabar com alguém, não é possível, né? E eu já chorei muito, queridas, para Deus me transformar, já tentei mudar na força do braço, eu vou falar tudo isso aqui, né? Vou mostrar para vocês o que a apóstola Dulce acabou de dizer. Talvez a área, talvez não, com certeza, a área da tua dor é a área que Deus vai usar para cumprir propósito na sua vida e te transformar e impactar a vida de outras mulheres. Eu já quis ser a Isabel. Eu contei aqui para vocês que eu queria ser Isabel? Não, eu queria ser a Isabel. Tem alguma Isabel aqui? Tem? Deixa eu ver. Não tem ninguém chamado aqui Isabel? Isabel, você é bem queridinha assim, bem boazinha? É. Pois é, eu conheci uma Isabel na minha adolescência, que ela era uma querida. E ela chegava nas rodas, ela falava baixinho. Você fala baixinho? Não. Ela falava baixinho, ela chegava assim. Oi, gente. Aí ela ia embora, ela falava tchau. A gente nem ouvia a voz. Eu achava aquilo o máximo, porque ela não criava confusão com ninguém. Aquilo era bom demais, gente. Eu olhava e falava assim, Senhor, por que o Senhor não me fez igual a Isabel? Né? Porque um dia eu tentei mudar e eu falei, não, hoje eu vou para a reunião de jovens, hoje eu vou ficar quieta, não vou falar nada. Aí eu sentei no banco, o pessoal falava, oi Adriana, tudo bem? Eu, oi, assim bem contida. Aí eles começaram assim, o que foi? Você tá doente? Está passando mal? Eu falei assim, gente, deixa eu mudar, por favor. Quando eu falo, vocês acham que eu falo demais. Agora que eu estou tentando ser, né, toda polida, vocês acham que eu estou doente. Deixa eu mudar. Não dá certo. Teve um homem, Moisés, que foi criado no meio do palácio. Quando Deus o chamou, ele disse assim, eu não sei falar. Lá em Atos, quando você vai ouvir a descrição de Estevão, Estevão diz que Moisés era um homem poderoso em palavras e obras quando Deus o chamou. Mas ele estava traumatizado com todas as experiências que ele teve. E quando Deus o chamou, ele achava que não podia falar, que não iria conseguir. E aí ele falou, eu vou no nome de quem? E eu acho tão interessante esse texto, que Deus fala assim, você diz, quando você chegar diante de Faraó, que o eu sou te enviou. Você não está acreditando na sua identidade, pois eu estou emprestando a minha para você. E é nessa noite, isso que Deus quer que caia no seu coração. Se você ainda não está acreditando que você é a bênção, que Deus não errou, que Deus fez tudo certo, Ele está dizendo, vou emprestar por enquanto a minha identidade para você, até que você acredite que o eu sou te enviou. Amém? Ter a certeza que estamos cumprindo o propósito é o que dá sentido à nossa vida. A gente não saber para que veio ao mundo, por que estamos aqui, só levarmos a vida fazendo as coisas sem saber qual o real sentido da nossa vida, é muito triste. Você está aqui hoje
porque você acredita que Deus te chamou e te salvou, mas não foi só para te salvar. A salvação que Ele deu na sua vida é para que você fosse usada, para cumprir um propósito, de inclusive salvar outras mulheres. Eu gosto muito de uma frase de Joyce Meyer, que ela diz assim: viva de uma tal maneira que você traga uma influência positiva para as pessoas, porque talvez você seja o único Jesus aqui na terra que ela vai conhecer. E é verdade, gente. Gentilezas, a forma de abordar, coisas simples. Às vezes a gente acha que cumprir propósito é só se estiver aqui na frente pregando. Só se a gente tiver realmente em evidência. Naquilo que você hoje já está fazendo, Deus quer que isso seja usado para cumprir propósito. Amém? Creio que você já deve ter se perguntado: qual é o meu propósito? Quem já fez essa pergunta? Qual é o meu propósito? Ou talvez você está no momento aonde você ainda está perguntando isso. Eu já tive que rever muitas vezes as coisas que eu faço. Eu tive um chamado com 13 anos de idade, mas eu não sabia ainda o que eu ia fazer. Eu não sabia que eu ia casar com um pastor. Eu não sabia que eu ia ser pastora. Naquela época, na minha igreja, não ungia mulheres pastoras. Eu não sabia de nada disso. Eu sabia que eu queria servir ao Senhor. Eu me apresentei, teve uma época que eu achava que eu era tão ruim, que Deus não me queria. Quem assistiu aquele filme, O Terminal, com Tom Hanks, que ele fica no aeroporto, dormindo lá, esperando o visto sair? Esse filme é muito legal, né? E ele vai todo dia lá no guichê para tentar conseguir o visto para entrar, poder sair do aeroporto e entrar na cidade, acho que é de Nova York, para ele ir num clube de jazz, colher a última assinatura de um dos homens que o pai era fã, um cara que tocava jazz. E ele começa a viver ali dentro do terminal do aeroporto, porque não deixam ele sair. E ele faz de tudo para conseguir comida, ele tem um astral ótimo. E ele vai todos os dias no guichê para tentar o selo de aceito, para ele poder entrar na cidade. E ele recebe o selo rejeitado. 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 Eu uma vez tive essa sensação de que eu ia todos os dias pedir um selo para Deus de aceita, e parecia que Ele me dava sempre o selo de rejeitada. Mas não era eu, era a minha alma que me via assim. Parecia que eu me oferecia e Deus não queria. Mas eu me ofereci várias vezes. E me ofereço até hoje. E eu espero que Ele continue me usando, porque a pior coisa para quem quer servir a Deus é se sentir inútil. Não é verdade? Você pode estar assim, sentindo que você é uma rejeitada, que Deus não quer nada com você, que você talvez não esteja, como você não está em evidência, você não está fazendo algumas coisas que você acha que seria algo importante para Deus, que Deus está assim: ah, minha filha, tá, vive a vida, vai, tá bom, já está ótimo, você está respirando. Não, não é isso não. Deus te ama, tem um propósito na sua vida. E eu quero que você ouça essas palavras aqui, não como mera palavra retórica para te motivar. Eu creio no que eu estou dizendo, irmãs. A minha dor, inclusive, de me sentir rejeitada, de me sentir uma pessoa que não ia dar certo, que ia atrapalhar a vida das pessoas, uma pessoa difícil, eu achava que eu era tudo isso. Deus está usando isso hoje para, inclusive, te abençoar. Porque como é bom a gente ouvir, né, das pessoas que
elas também tiveram problemas, falhas e que Deus pôde transformar aquilo. Eu falo muito da Joyce Meyer, porque a Joyce Meyer, para mim, é um exemplo de uma pessoa que me confronta. Porque ela tinha tudo para dar errado. Quem conhece aqui Joyce Meyer? Ela fez 80 anos o ano passado. E ela tinha tudo para dar errado. Uma mulher que desde os 3 anos de idade foi abusada pelo pai. Até os 18 anos. A mãe sabia, não fez nada. Ela casou com, o primeiro casamento não deu certo, o cara não era boa pinta, era malandro. Teve um filho desse primeiro casamento, depois casou com um homem que ela está casada até hoje, mais de 50 anos de casamento, com o Dave. E ela pôs o nome do primeiro filho, Dave, sem saber que ela ia casar com um homem chamado Dave. Ela tem hoje 4 filhos, todos estão no ministério, mas ela disse que ela era uma pessoa muito difícil. Eu imagino, com todos esses traumas, muito difícil. Hoje você ouve Joyce Meyer, você sai impactado com uma mensagem simples, mas que você vê vida ali. Você vê uma mulher que foi transformada, que desejou a mudança na vida. E que Deus hoje está usando a dor dela, que foi superada, para transformar a vida de outras mulheres como eu. Então, um exemplo. Mas foi muito difícil. Ela conta das vitimizações que ela fez, do quanto ela se achava rejeitada. Ela conta cada história tremenda. Se você ainda não conhece, ouça Joyce Meyer. Muito tremendo. E são pessoas assim, ela diz que Deus deu a ela uma restituição de algo que ninguém poderia dar. Ela usa aquele texto, para cada dia de vergonha haverá dupla honra. E ela diz que Deus deu a ela uma restituição que ninguém poderia dar. Deus restituiu a ela a inocência. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Amém? É isso que eu creio. Se você ainda não teve a sua resposta, você pode estar interessada em saber nessa noite. Quem está interessado em saber qual é o propósito de Deus na sua vida? Amém? Não fique desanimada acreditando que você não é boa o suficiente, amiga. Tá bom? Eu quero te dar 2 notícias. A primeira, Deus tem um plano personalizado para você. É verdade. Ele tem um plano individual para você. Eu gostei demais do nome dessa rede única. Isso não pode ser só um chavão. Tem que ser encarnado. Você é única. Segunda notícia. Deus gosta de usar os improváveis para a glória ser dele. Se você está se achando a improvável, a última bolacha do pacote, mas a quebrada, eu quero dizer para você que Deus vai te usar de uma forma sobrenatural, porque Ele gosta de pegar as coisas loucas do mundo, para que a glória seja dele, para confundir os sábios. Amém? Em 2002, quando eu fui para Manaus, a primeira vez eu estava contando isso para a apóstola. Eu já tinha ido outras vezes, mas eu fui morar em Manaus. Em 1999, eu tive uma experiência que o meu filho adoeceu e ficou quase à morte, Foi para UTI, uma coisa muito difícil. Quando eu fui em 2002 novamente para Manaus, eu não queria estar lá, porque eu achava que eu de novo iria ser visitada pela mesma dor. E Deus me chamou a atenção. Ele disse assim: Adriana, o seu problema é que você está valorizando a dor que você passou nesse lugar, mas você esqueceu que a última coisa que eu fiz com você em Manaus foi o milagre de ressuscitar o seu filho. Você escolheu ficar com o registro da dor, mas eu
fiz um milagre na sua vida. E eu fiz um pedido a Deus, depois desse puxão de orelha. Demorou, viu, irmãs? Não foi assim tão rapidinho, não. Demorou, eu fazia pirraça, dizia para Deus que eu não queria estar ali. Até passei por um momento difícil de novo, acho que por causa das minhas pirraças, que o meu marido pegou dengue. Está em alta a dengue de novo, né? Dengue lá em Manaus, e foi a dengue hemorrágica. E foi o mesmo quadro do meu filho. Eu falei, pronto, eu não perdi o filho, agora eu vou ficar viúva. Mas Deus restaurou a saúde do meu esposo também. E Deus começou a falar, a última coisa que eu fiz aqui para você foi um milagre, você está ainda com registro da dor. Quando ele me chamou a atenção para isso, eu disse para ele, ok, Deus, então eu vou fazer um pedido ao Senhor. Eu vou ficar bem nessa terra. Eu só quero te pedir uma coisa, me faz útil nesse lugar. E depois dessa oração, Deus começou a abrir portas. Em 2002, chegar em Manaus, sozinha, eu, marido e 2 filhos pequenos, numa igreja já de multidão, é um desafio. Eu já tinha sido pastora de igreja, e agora estava sentada no banco, numa igreja que todo mundo já tinha multidão. E Deus começou a abrir as portas, foi ali que eu comecei a realmente, a prática da psicologia, e Deus separou uma psicóloga maravilhosa, que até hoje é minha amiga, que me supervisionou e me ensinou tudo o que eu precisava saber para realmente estar bem no consultório. Além disso, comecei a conquistar discípulas, Deus foi abrindo portas e nós crescemos naquele lugar. Porque Deus quer. Aquele pedido ali que eu fiz, ok, Deus só me faz útil, na verdade não nasceu do meu coração, foi o próprio Deus, Ele já estava querendo há muito tempo me usar e eu é que não estava deixando. E eu quero que você saiba que talvez você esteja nessa situação, achando que não serve para nada e Deus está dizendo, Deus está com ansiedade, Ele vai até precisar de um psicólogo. Ele está ansioso para que você realmente deixe Ele te usar. Você recebe isso? Eu já passei por alguns sentimentos de comparação. E agora, em redes sociais, a gente tem que cuidar para não se comparar. Ah, Mocreia, nem merece, está viajando. E eu, que sou maravilhosa, estou aqui, né? Ah, está bombando nisso, aquilo e eu, né? Às vezes a gente fica com sentimentos de comparação, ciúmes, inveja. A gente pode até não admitir, mas a gente passa. Teve momentos que eu achei que eu era melhor do que algumas pessoas e falava assim, nossa, ela está fazendo isso, eu que devia estar fazendo, eu acho que eu até falo melhor do que ela. E era por isso que eu não estava fazendo, porque por achar que eu era melhor, Deus falou, fica mais um pouquinho no banco, tá, amiga? Para você aprender a ficar humilde, né? E teve momentos que eu achava que eu não era nada e que nada ia acontecer na minha vida. Quem já oscilou assim? Ninguém, né? Aqui todo mundo, não sei nem porque que eu estou pregando. Todo mundo aqui, humor estável, não tem TPM, não tem mulher aqui na menopausa, não, né? Eu quero mostrar para vocês uma definição de alguém que cumpriu o propósito por causa dessas características aqui. O texto que eu vou falar está em Marcos 12, versos 13 e 14. Aqui é um episódio muito interessante, porque Jesus está sendo testado pelos fariseus, como sempre, eles estão querendo pegar ele, estão usando de hipocrisia. Mas até na hipocrisia deles, eles vão dar uma definição aqui, de alguém resolvido, que nós vamos trabalhar nesses 2 dias, essas características aqui. Vocês topam isso?
Amém? Então vamos lá, Marcos 12, 13 e 14. E enviaram a Jesus alguns fariseus e dos herodianos para que apanhassem a ele em alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro, diga verdadeiro. Não se importa com a opinião dos outros, diga não se importa com a opinião dos outros. Porque não olha a aparência das pessoas, diga não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade, diga verdade, ensina o caminho de Deus, diga ensina o caminho de Deus. Amém? Nós vamos falar sobre isso. Quero mostrar para vocês, e é muito interessante, como eu disse, porque mesmo eles tendo se aproximado de Jesus com a motivação errada, com hipocrisia, para ver se Jesus era pego em alguma palavra, esse texto é aquele que eles vão perguntar: e aí, Senhor, nós devemos dar tributo, pagar tributo? E Jesus fala: vocês têm aí uma moeda? De quem é como é que fala? Esfinge, né? Que está gravada na moeda. É que o hebraico está fluindo e, né? Aí eu, às vezes, esqueço o português. Então, assim, de quem é? De César. E Jesus dá uma resposta: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E eles ficaram sem poder apanhar Jesus numa palavra, inclusive eles estão fazendo isso diante do povo. E aí eles, antes de perguntarem, eles dão essa melada aqui, né? Rasgam a seda, mas eles estão falando a pura verdade de quem Jesus é. Senhor, nós sabemos que o Senhor é verdadeiro. Não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas segundo a verdade ensina o caminho de Deus. Então nós vamos começar por essa característica: verdadeiro. Vira para sua irmã e diz assim: você tem que ser verdadeira. Amém? Para ser verdadeira, irmã, você tem que ser você. Pronto, acabou a mensagem. Precisa explicar mais alguma coisa? Para você ser verdadeira, você tem que ser você. A Jéssica trabalha comigo lá no digital. E aí ela percebe que quando eu às vezes não estou muito segura para fazer um vídeo, ela fala assim: não, você mudou a voz. Parece que eu imposto a voz e falo um negócio assim, que fica, não é você, né? Não saiu natural. Eu falei: então não prestou, né? Vamos fazer de novo. Eu tenho a maior dificuldade de falar na frente da câmera assim. Ela fala assim: a senhora tem que imaginar que tem uma pessoa atrás, mas eu não consigo ver essa pessoa lá atrás. Eu vejo a câmera. Aí, às vezes, para dar certo, ela senta atrás da câmera e eu olho para ela, para eu desatar esse nó. Né? As mais velhinhas como eu, nós não estávamos acostumados com câmera, né? Esse pessoal já nasce com câmera na mão, fala como se estivesse falando com a amiga. Verdadeira. Ser você. Você pode ver que as pessoas que mais estão aí tendo visualizações no Instagram, são as pessoas que são verdadeiras. Elas são elas. As pessoas sentem que tem um negócio assim, é ela. Eu gosto de ouvir, porque é ela falando, aquela pessoa, não é outra, ela não está tentando ser outra pessoa. As pessoas estão cansadas de falsidade. É ou não é, queridas? Né? A gente não aguenta esse negócio falso, performático, você tentando ser uma coisa que você não é. Em tempos de fake news, né? perfil fake, tanta coisa falsa, ser verdadeira já te faz sair à frente. É isso. Amém?
Um dia, eu ouvi uma pregação de Valnice Milhomens, uma outra mulher que eu admiro muito. E ela estava contando a história de um perito que ele conseguia identificar notas falsas, falsificações nas notas de dólar. Na entrevista, perguntaram para ele assim: o que faz o senhor ser alguém que consegue identificar e ter, né, um diferencial, que todo mundo te procura, porque o senhor é perito em perceber qualquer tipo de falsificação na nota. O que é que o senhor fez? O senhor estudou essas várias falsificações? Ele falou: não, eu estudei tanto a verdadeira, que eu sei o que é falso. Se é para o Senhor, dá o melhor aplauso para Ele. Ser verdadeira. Eu já tentei ser tanta gente, não dá certo, irmãs. Seja você. Seja você. Ser verdadeira já te faz cumprir um propósito. Porque a verdade que está em você denuncia a falsidade que está nos outros, sem você falar nada. Aqui Jesus não está dizendo para eles, ei, não é Jesus dizendo assim, ei, vocês sabem que eu sou verdadeiro. Não, ele chega e fala assim: Senhor, nós sabemos que o Senhor ensina o caminho de Deus pela verdade, e o Senhor tem uma coisa, o Senhor é verdadeiro. Eles nem estão sacando que enquanto eles estão falando isso, eles já estão denunciando a hipocrisia deles. Jesus não fica vaidoso e falando: ainda bem que vocês entenderam. Às vezes a lisonja do outro é para nos prender, é para ver se, poxa, agora rasgaram tanta seda, se eu não fizer o que eles querem, né, se eu não der um jeitinho. Não, Jesus não é esse. Ele é realmente verdadeiro. Amém? Como Jesus, no texto, a verdade em Jesus, sem ele falar nada, denuncia a falsidade dos fariseus. O mesmo texto que eu li, agora em Lucas 20, verso 26, esse texto que eu li em Marcos, agora eu vou ler em Lucas, que ele traz um detalhe, que depois da resposta de Jesus, denuncia que Jesus realmente é o verdadeiro e eles são os falsos. Olha só o que diz o verso 26 de Lucas 20. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. A verdade em você vai calar a mentira do mundo. Isso já é cumprimento de propósito, queridas. Amém? É para isso que nós viemos. Ser verdadeira, ser autêntica, no dicionário, uma palavra que provém de uma palavra grega, significa, olha só o que significa ser verdadeira, ser autêntica. Aquela que é por si só. Ser única, olha o dicionário, tá? Ser única sem ser solitária ou egoísta. Porque às vezes a gente confunde ser única com ser egoísta. Não é isso. Não é só viver para você. Tem um texto em Provérbios que diz que aquele que se isola busca os seus próprios desejos egoístas e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Uma das coisas hoje que tem adoecido a nossa geração é que cada vez mais nós estamos nos isolando. E muitas vezes por traumas. Eu não vou fazer mais nada para ninguém, as pessoas não reconhecem, elas são ingratas. Eu vou servir para depois levar um fora. Irmã, quanto mais você serve alguém, mais curada você fica.
mais curada. Mas e aí, apóstolo, eu estou cansada de ser traumatizada. Eu também já fui, irmãs. Quem que não dirige igreja que não leva um monte de safanão? Eu atendo as pessoas em consultório e às vezes as minhas ovelhas, sem cobrar nada. Algumas saíram da igreja, não disseram nem assim, muito obrigada. Jesus limpou 10 leprosos, quantos voltaram? 1. Ali Jesus poderia ter encerrado o ministério dele. Ele poderia ter dito assim, eu vou continuar fazendo bem para esse pessoal e depois ir para a cruz. No primeiro milagre que eu faço, só um volta. Ah, não, esse povo é ingrato. É ou não é? Não olhe para isso. Não é clichê o que eu vou falar aqui, por mais que pareça, mas deixa eu te dizer, saiba para quem você está fazendo. Tem um Deus no céu que está olhando e que vai te recompensar. Não tem oferta que não fique sem recompensa. Quem se isola, adoece. Adoece. Muitas vezes eu já lidei com pessoas que se recusavam a ser consoladas. Você apresenta a saída, ela fala, mas você não está entendendo. Não, mas minha irmã, olha, e isso aqui, se a gente for por essa... Não, mas você, porque não é você. Sim, eu entendo, mas todos nós passamos pelas nossas dores. E aí, você vai querer realmente... É fácil falar. Né? Se recusa a ser consolado. Tem momentos que nós estamos assim, irmãs. Eu passei por um câncer, fiz radioterapia, tive lá os meus momentos ruins, né? Enfrentei bem, mas depois fiquei ruim. E Deus entende. Mas o importante é um dia você se levantar e querer ser consolada. Tá? Não pode ficar fazendo-se de vítima o tempo todo. Uma hora vai ter que sair dessa caverna. E o isolamento faz você se tornar egoísta. E quem é egoísta não tem como ser feliz. E muito menos cumprir propósito. Então você entendeu aqui? Ser verdadeira, ser autêntica, é aquela que é por si só, única, sem ser solitária ou egoísta. Ser verdadeira é saber quem você é, nem mais, nem menos. Ser verdadeira não é ser grosseira. Eu já levantei essa bandeira, eu falo mesmo. Não deu certo, irmãs. Só chorei mais. E eu achava que eu estava bombando. Não dá certo. Ser verdadeira não é falar a verdade que você acha que tem que falar na cara das pessoas, sem às vezes ela querer ouvir aquilo. Você não foi perguntada. Não seja intrometida. Estão entendendo? Isso não é ser verdadeira. Tem a hora para a gente falar. Tem a hora para a gente se calar. E na nossa verdade, inclusive, entendermos como Jesus aqui. Ele não ficou, eu estou sabendo que vocês são hipócritas. Para com isso. Não, ele não fala nada, deixa eles fazerem. Deixa eles mesmos se condenarem pela própria boca. Amém? Vamos ver um outro texto que ajuda a gente a entender quem é esse Jesus e que essas características são para nós, tá? Diga, tudo que a Bíblia fala é para mim. Amém? Filipenses 2, 5-9. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Pronto. Já começa. Então, se a Bíblia está falando isso, é porque é possível a gente ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus.
mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Ser verdadeira no texto, aqui começa pelo que eu falei, ter o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Ser verdadeira é estar ligado a como é sua forma de pensar sobre si. O que é que você pensa de você? Por isso que a Bíblia fala para você ter o mesmo modo de pensar de Cristo, porque Jesus, quando veio na terra, ele dá a definição do que é ser humilde. Humilde não é ser, ai, pobrezinho, coitadinho. A pessoa humilde é aquela que sabe o que ela é, nem mais nem menos. Ele veio na forma de homem e mesmo sendo Deus, como o homem não quis assumir a forma de Deus, porque ele veio para um propósito, ser igual a nós. Essa é a loucura da cruz para os gregos, que os gregos não admitem na mitologia grega. Os deuses gregos, eles nunca descem para ir até o homem, é o homem que tem que tentar ser igual a esse Deus. Jesus quebra isso. Jesus se torna homem, se faz igual a nós, para nos resgatar e nos fazer igual a Ele. Foi fraco isso. Acho que vocês não entenderam. Jesus desce na terra, se torna igual a nós, para nos levar a sermos igual a Ele. Ele não simplesmente fala assim, ó, estou esperando vocês serem melhores. Não, ele vem e ensina. Ele dá o exemplo. Ele passa pelas mesmas aflições, sem pecado, para dizer, é possível viver em santidade e ter essa plenitude de vida que eu vim trazer a vocês. Ter o mesmo modo de pensar. Provérbios 4:23 diz assim, eu gosto na linguagem de hoje, que diz assim, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Esses dias eu fiz um desafio lá no meu Instagram, e eu disse que eu ia abrir um momento de 8 encontros com 5 mulheres, que eu ia treinar os pensamentos delas. Ontem foi o 5º encontro que nós tivemos. Eu acabei escolhendo 10, não aguentei, né? E elas estão vendo a dificuldade que é pensar bem a respeito de si mesma. Nós temos uma tendência a acreditar no pior de nós. A Dove lançou uma campanha algum tempo atrás, querendo mostrar como a mulher lida com a autoestima, e eles fizeram uma dinâmica, trouxeram um homem, talvez vocês já tenham visto no YouTube, um homem que faz retrato falado. Quem já viu essa propaganda da Dove? Né? E o exercício era o seguinte, algumas pessoas se encontravam com algumas mulheres, viam como elas eram, e iriam, o cara que faz o retrato falado está de costas, não vê ninguém, e essa pessoa que viu aquela mulher ia definir como é que ela era, e ele ia fazer o retrato falado. Depois, as próprias mulheres iam se definir e ele ia fazer um outro retrato falado. No final do exercício, todas elas choram, porque
a definição que os outros fizeram delas estava perto, muito próximo de como elas eram, e era uma imagem bonita, e a descrição que elas fizeram delas mesmas era bem distorcida e feia. Isso mostra que nós temos algumas cobranças e formas de ver a nosso respeito, que nós temos uma tendência a nos depreciar, a acreditarmos muito mais no fracasso do que nas vitórias, a acreditarmos no que Deus diz. Você não pega nenhum texto, Deus dizendo algo ruim sobre você. Não tem. Deus só fala o que é bom. Eu tenho planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Vocês são a menina dos meus olhos. Se vocês me obedecerem, aqueles que se levantarem como seus inimigos serão meus inimigos, porque eu, a partir de hoje, sou amigo de vocês. Você está fraco? Está fraca? Diga ao fraco, eu sou forte. Ah, estou sem forças. Os que confiam no Senhor subirão como águias, com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Só tem palavra de bênção. Deus não tem maldição para nós. Mas nós pensamos, geralmente, muito mal a respeito de nós mesmas. E é por isso que nós queremos ser outra pessoa. Assim como eu achava que eu era tão ruim, que eu não ia dar em nada, que eu queria ser a Isabel. Muitas vezes, quando eu ia pregar, eu tinha tanta preocupação com o que as pessoas pensavam, do que eu falava, e de como eu estava ministrando, que se alguém levantasse no auditório, eu já achava assim, está ruim, está vendo? Não gostou. Um dia eu estava ministrando uma palavra num auditório, e tinha uma mulher sentada no fundo assim, ó. Eu falei, meu Deus, estava todo mundo gostando, mas ela estava assim, ó. Pronto, eu fiquei péssima. No final, eu tive uma surpresa, ela veio até mim. Apóstola, me desculpa, eu estava com tanta dor de dente. Por isso que eu estava com aquela cara. A palavra da senhora foi maravilhosa. Mas olha só. Está vendo? Aí poderia ter acabado com tudo. Eu saía muitas vezes das ministrações me sentindo culpada, achando que era um negócio horrível. Por preocupação. Deus teve que falar várias vezes para mim, Adriana, não se trata de você, se trata de mim. E do que eu tenho para fazer, independente de quem você é. Eu só quero que você seja um canal para falar aquilo que eu tenho para essas vidas. Amém? Pois é, pensar errado sobre si te faz abandonar a vontade de você ser você. Talvez você esteja achando que quando se vestir melhor, quando souber falar como a fulana, quando souber fazer o que a ciclana faz, aí sim você poderá cumprir propósito. Não é isso. Você precisa mudar a forma como pensa sobre si, para assumir a verdade sobre você. Ser verdadeira. Reconheça sim o que acha que não está conseguindo, mas saiba o seguinte: Deus não está bravo com você. E Deus não está assim, pego de surpresa. Puxa vida, meu Deus. Deus falando para ele mesmo, meu Deus, eu achei que a Adriana já ia estar melhor.
me pegou de surpresa, vou ter trabalho com ela de novo. Não, Deus não está assim. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é, Ele está tranquilo, Ele sabe e Ele está feliz, porque você continua no processo. É isso que é importante para Ele e para você, porque a obra que Ele começou na sua vida, Ele vai continuar e terminar perfeitamente até o dia de Cristo Jesus. Amém? Diga assim: Deus não está bravo comigo. Amém? Ele te ama. Ele sabe que tudo isso faz parte do processo. Amanhã eu falo mais. Vou parar por aqui. Quero que vocês saiam daqui pensando nisso. Que Deus tem um plano personalizado para você. Que Deus está investidíssimo em cumprir propósito através da sua vida. E Ele vai te transformar de tal maneira, com naturalidade. Você está no processo. Um dia a gente acerta, tem dia que a gente erra, tem dia que a gente não consegue, está tudo certo. Deus não está bravo com você. Ele quer que você continue firme no processo. Não desista, porque Ele vai continuar o que Ele começou na sua vida. Amém? Você pode ficar em pé? Ficou uns pingos aqui. Vamos aplaudir direito, né? Bem... Ele merece todo aplauso. Essas palavras que eu estou falando para vocês, irmãs, são palavras que eu tive que ouvir para ser liberta. Eu faço exercício todo dia, irmãs, de limpar os meus pensamentos. Entenda uma coisa, assim como você tem que tomar banho todo dia, escovar o dente todo dia você tem que fazer higiene mental. Para mudar os seus pensamentos a respeito de você, mandar embora aquilo que o diabo quer que você acredite e começar a dar ouvidos naquilo que Deus já disse que você é. Você é única e Ele tem um plano único e exclusivo para você. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pela Tua palavra e estamos na expectativa do que o Senhor vai fazer até o dia de amanhã, com cada uma de nós aqui. Nos cura, nos liberta, faz-nos entender as verdades desse texto, de sermos verdadeiras, sermos aquelas que não estão preocupadas com a opinião dos outros, porque nós não vivemos por aparências, e que nós, na verdade da Tua palavra, cumprimos o propósito de apontar o caminho de Deus a outras pessoas. Damos a Ti a honra e a glória nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém.